Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhes davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, e ponde o anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho. A liturgia de hoje traz lindas lições para cada um de nós. Nós estamos nos preparando para a Páscoa do Senhor e aqui fazendo memória da Páscoa antiga, ou seja, o povo de Israel que foi libertado da escravidão do Egito, passando para a terra da liberdade. E assim percebemos também que Deus, Ele dá a liberdade para cada um de nós, o livre-arbítrio,
mas Ele também espera uma iniciativa da nossa parte. Não devemos esperar de Deus aquilo que nós mesmos podemos fazer. Vejam que enquanto eles caminhavam pelo deserto, caía o pão do céu, o maná. Mas assim que eles tiveram condições de produzir na sua própria terra, imediatamente o maná deixou de cair. E aqui fala que eles comeram dos frutos, dos primeiros frutos da terra de Canaã. Então vejam que Deus ele nos dá também as condições para que nós possamos viver. Muitas pessoas acabam abusando da liberdade, né? Quantas pessoas que são ajudadas pela igreja, mundo afora. Mas tem pessoas que acabam se acomodando, né? Como diz o ditado antigo, né? Não vamos esperar que tudo caia do céu. Temos que correr atrás, temos que fazer a nossa parte. E Deus dá a liberdade e também a autonomia. Quantos problemas que poderiam ser resolvidos e não são, por má vontade. E assim, a palavra de Deus vem nos ensinando. Quando estava no deserto, não produzia nada, mas agora já é hora de vocês mesmos plantarem, cultivar a terra e tirar dela o sustento para a sua vida. E é algo muito importante também para a realização do ser humano. Como é gostoso quando o ser humano é capaz de progredir. Construímos com muito esforço, construímos a nossa casa, compramos o nosso carro, estudaram os filhos e assim tantas coisas. Dentro da pastoral da igreja, como é bom quando a gente se percebe que está sendo útil para o projeto de Deus. Quantas pessoas que trabalham nas mais diversas pastorais. Isso é algo muito importante também para a nossa realização. E é uma forma também da gente curar a nossa alma. Quantas vezes a gente faz bobagens ao longo da nossa vida? Sim ou não? E nos arrependemos. E uma das melhores formas de curar a nossa alma é a gente fazer o bem. Contrabalançar aquele mal que foi feito, reparar os atos errados feitos no passado, e assim nós vamos nos tornando pessoas mais livres e mais felizes. Tendo boa consciência é uma das melhores formas de viver. Mas aqui no livro do Êxodo fala da liberdade de um povo que saiu de uma terra onde eram escravos para uma terra da liberdade. Mas o apóstolo Paulo fala aqui também de uma liberdade muito mais profunda, que é a liberdade espiritual. Quantas vezes nós somos livres para ir e vir para qualquer lugar, mas por causa de alguns acontecimentos, falta de perdão, ressentimento, mágoa, remorso, nós ainda nos sentimos presos por causa destas circunstâncias. Falta de reconciliação com Deus e com os irmãos. E à medida que vamos nos reconciliando com Deus, também vamos nos reconciliando com os nossos irmãos, e assim nós passamos a experimentar a verdadeira liberdade e vamos nos tornando novas criaturas. Como disse Jesus a Nicodemos, quem não nascer de novo da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. E à medida que nós vamos nos aproximando de Jesus e vamos também adquirindo o seu jeito de ser, os mesmos sentimentos e pensamentos de Cristo, nós vamos passando por uma transformação e vamos nos tornando novas criaturas. Quantos de nós, de repente, no passado, estávamos acostumados a tantas coisas negativas, palavras de baixo calão ou desonestidades e assim por diante, e depois
vamos percebendo que Deus vai transformando a nossa vida. Abandonamos estes comportamentos, essas práticas, essa linguagem, e muitas vezes nem nos reconhecemos do que éramos capazes de fazer e do que fazemos hoje. Nós precisamos ter essa confiança na nossa transformação, a partir daquilo que Jesus ensinou de modo especial. E essa parábola que nós acabamos de ouvir, com certeza é um dos textos mais belos da Sagrada Escritura e que ele nos enche de esperança. Porque Jesus, através desta parábola, mostra a natureza de Deus, o pensamento de Deus a nosso respeito. Esse filho mais velho representa os judeus no primeiro momento, o filho mais novo representa os pagãos que não conheciam a Deus. E muitos judeus acabavam se sentindo um pouco desconfortáveis ao saber que a salvação era e é para todos os povos. Nós também precisamos aprender com esta parábola como estamos acolhendo as pessoas que estão voltando, que estão retornando para a casa de Deus. Os judeus foram chamados por Deus para ser luz das nações, não para ser um povo melhor que os outros, mas para que eles se tornassem fonte de inspiração para os outros povos. Mas o projeto de Deus era e é alcançar todas as pessoas de todos os povos, línguas, raças, nações. E assim, os judeus, mas agora também nós, devemos ter este sentimento, este pensamento e esse agir. Por isso que a igreja é chamada de igreja católica, porque ela é universal. Devemos desejar a salvação de todos, mesmo daqueles que no momento possam estar até mesmo perseguindo a igreja. Na Semana Santa tem, na sexta-feira santa, a oração universal, onde a gente reza por todos os povos, por aqueles que não creem, por aqueles que são de outras denominações. Isso mostra o pensamento de Deus e o pensamento da igreja. Devemos continuar rezando, não somente por nós, mas rezar pelo mundo inteiro. Olhando para esta parábola do Pai misericordioso, ou como dizíamos antigamente, do filho pródigo, precisamos nos perguntar com qual desses personagens nos identificamos. Será que estamos caminhando para longe do Senhor, correndo risco de não voltar? Quantos filhos pródigos voltaram, mas quantos nunca voltaram? Precisamos aproveitar o tempo da graça e voltar o quanto antes para a presença de Deus. Ou também poderíamos ser o filho mais velho, que nos inquietamos com a conversão dos outros, não nos alegramos com a conversão dos nossos irmãos, mas devemos ser como o Pai misericordioso, que quer o bem de todos, e é importante a gente observar também um bom pai de família, uma mãe de família, que com certeza fica muito mais feliz quando todos os filhos, netos, bisnetos, estão ao redor da sua mesa, com segurança, felizes. Assim também Deus, o Pai das misericórdias, Ele fica feliz quando todos nós estamos na sua presença. Mas é importante tomarmos um certo cuidado para não abusarmos da misericórdia de Deus. E cuidar, se voltamos para a casa do Pai, permanecermos lá. E devemos cuidar da nossa vida espiritual através das riquezas que a igreja nos concede. A riqueza sacramental, de modo especial o sacramento da Eucaristia, da penitência, nesse tempo de conversão, mas também os sacramentais, buscar a bênção de Deus, o conhecimento da doutrina, através do catecismo, a leitura da palavra principalmente, mas também
a oração pessoal, a piedade popular, a leitura de bons livros. Nesta semana colocamos aqui na secretaria uma estante com vários livros, né, que vão aumentar cada vez mais, se Deus quiser, com livros selecionados, grandes obras da espiritualidade cristã, e que levaram muitas pessoas à santidade. E aí, vindo à secretaria, dá uma folhada nesse livro e veja como está a sua biblioteca pessoal. Quais livros você tem para a sua leitura, para a sua leitura espiritual? E é muito importante a gente ter alguns livros desses, para que a gente possa cuidar da nossa vida interior. E através desse cuidado, nós evitaremos de voltar para a lama, né, para longe do Senhor, correndo o risco de não retornar mais.